Que a graça e a paz esteja presente em nossas vidas neste momento. Queremos estar mais uma vez diante da palavra de Deus, onde eu te convido a podermos nos alimentar dela e tirar proveito para as nossas vidas e ser a direção para essa nova semana a qual nós estamos na presença do nosso Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado por este momento estarmos diante da Tua palavra. Venha abrir as nossas mentes e coração através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender de Ti, viver o Teu querer, ó Pai, de forma plena sobre a face da terra, ó Pai, para que também nós venhamos a acumular, ó Deus, riquezas espirituais para as nossas vidas, sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ti. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz e entender os nossos propósitos diante do Senhor. Através de Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém. A Bíblia conta para nós a história de um homem chamado Noé. Noé fez Deus sorrir, né? E Noé foi uma pessoa que agradou a Deus, enquanto os demais da sua época viviam só para o prazer em si mesmo. O texto que eu queria chamar a atenção para nossas vidas neste momento está em Gênesis capítulo 6, verso 1 a 9, que assim nos diz: Como foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queria chamar a atenção nessa parte que mostra, que ilustra quem foi Noé. Um homem justo, um homem íntegro diante dos seus contemporâneos, mas algo que ele tinha, né, de muito forte e presente na sua vida. Noé andava com Deus. Por isso ele alegrava o coração de Deus. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para esse momento das nossas vidas, diante dos propósitos que Deus colocou para nós vivermos, e um deles foi justamente nós vivermos aqui na face da terra também para dar alegria ao Senhor, né? Assim como Jó foi um outro exemplo que Deus falou que ali estava um homem que agradava a Deus. Para você, para eu, para nós termos uma alegria e dar essa alegria ao coração de Deus, nós precisamos andar com Deus. O mundo nos distancia de Deus. Noé, ao contrário, andava com Deus. O verso de número 9. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Isso é tudo o que Deus deseja da minha vida, é tudo o que Deus deseja da sua vida. Que nós o tenhamos acima de tudo. E que nós queiramos construir com Ele um relacionamento de intimidade. O texto de Gênesis 6 mostra que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele procurava agradar a Deus acima de tudo. Ele caminhava com Deus, ele seguia a vontade de Deus, ele desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus, mesmo naquela época onde todos estavam se distanciando da presença de Deus. Meus queridos, Deus não quer sacrifício das nossas vidas. Ele quer a nossa companhia. E isso sim é um sacrifício que agrada a Deus.
A nossa presença com Ele, o nosso andar com Ele, o nosso estar diante dEle, o nosso culto ao Senhor de forma contínua, diária das nossas vidas. Saiba que Deus te ama profundamente e deseja também que você o ame. Você foi criado com esse propósito, que você o busque, que você caminhe com Ele assim como Noé caminhava com o Senhor. Se assim você fizer, você está alegrando o coração de Deus. Mas nós alegramos o coração de Deus também quando nós confiamos plenamente em Deus. Noé era um homem também que confiava em Deus, mesmo quando tudo não tivesse sentido para a sua vida. Hebreus, quando fala no capítulo 11 sobre Noé, no verso 7, ele diz que pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito por Deus. Dessa forma, Noé se tornou amigo íntimo de Deus, diz Hebreus capítulo 11, verso 7. Imaginemos a cena naquele momento. Um dia Deus chega para Noé e diz: Noé, estou decepcionado com os homens e vou inundar o mundo todo. Você é a única pessoa que busca me agradar. Por isso eu quero começar tudo de novo. Mas eu quero começar tudo de novo com você e a sua família. Construa um barco grande, e coloque a sua família. Coloque animais domésticos, 2 animais de cada espécie dentro desse barco. Noé e ninguém até aquele momento havia visto chuva, porque a terra era regada pelo orvalho que vinha sobre ela. Era assim que estava a vida até aquele momento, desde que Deus havia criado Adão e Eva. Muito menos a terra tinha passado por uma inundação. Não havia um grande lago ou um oceano perto aonde Noé pudesse colocar esse barco. E mesmo construindo um navio gigantesco, como que ele faria ele chegar até a água se ali tivesse? É estranho isso. Outra coisa que nós precisamos entender na vida de Noé é quando Deus manda ele levar os animais também. Noé não era um especialista em zoologia. Como reunir tantos animais e colocar dentro de uma arca? Diante de tudo isso, essa cena que eu chamo na sua vida para você nesse momento, o que fez Noé? Não reclamou, não pediu desculpa, simplesmente confiou. Pela fé, Noé fez tudo isso, diz Hebreus capítulo 11. Deus pede muito menos para nós hoje. Poder confiar nele. Confiar é ter fé. Você espera que Deus cumpra as promessas na sua vida? Que o ajude, que faça milagres naquilo que é o seu impossível, porque o nosso Deus não é o Deus do impossível, porque para Ele tudo é possível, o impossível está em nós. Mas se nós tivermos fé, se nós crermos, nós podemos ver o nosso impossível acontecer no possível diante de Deus. Salmo 147, verso 11, assim nos diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. A Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagine os dias desanimadores que ele também passou diante da sociedade a qual ele estava. Críticas, oposições, nenhum sinal de chuva. Quantos riram dele? Quantos o chamaram de doido? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é ato incondicional no andar da vida cristã. Noé fez exatamente o que Deus ordenou. Não é à toa que Deus se agradou dele. Pergunto para a tua vida, em quais áreas da sua vida você tem deixado de confiar em Deus completamente? Confiar é um ato de adoração.
Confiar é um ato de culto na presença de Deus. Se Deus dissesse para você, construa um barco hoje, você construiria? Ou você ficaria enrolando, dizendo, tudo bem, eu vou orar sobre isso, vou meditar sobre essas questões? Lembre-se de uma coisa, toda obediência atrasada é desobediência. Deus não lhe deve explicações. Quando Ele manda fazer algo, Ele é o Senhor. Ele espera tão somente obediência. E essa obediência não é um peso. Essa obediência é alegria. Salmo 100, verso 2 e 3. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com um cântico alegre. Reconheça que o Senhor é nosso Deus. Entrar na presença de Deus é andar com Deus, não é andar com Deus. Não é ir apenas para um culto, para um templo. É ser culto, é ser templo na presença de Deus. Temos que obedecer a Deus de forma incondicional e com entusiasmo. Você também alegra o coração de Deus e podemos alegrar o coração de Deus se nós louvarmos a Deus e dermos graças continuamente a Ele, porque com esse propósito nós fomos criados. Depois do dilúvio, Gênesis capítulo 8, verso 20 ainda conta na história de Noé dizendo: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhe como holocausto, queimando-os sobre o altar. A primeira coisa que Noé fez, a primeira atitude da vida de Noé, depois de ter sobrevivido ao dilúvio, depois de ter saído daquela arca, foi expressar gratidão a Deus. Foi oferecer-lhe um sacrifício. Por causa do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais fazer o sacrifício como Noé fez, mas nós podemos oferecer, sim, e devemos oferecer sacrifícios de louvor, gratidão a Deus continuamente. Somos chamados a louvar a Deus. Somos chamados por quem Ele é. Somos chamados a agradecer a Deus. Agradecer pelo que Ele tem feito em nossas vidas. O salmista, ainda no Salmo 69, ele diz: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Versos 30 e versos 33. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para o seu prazer. Deus deseja ter um relacionamento de amor para conosco. Qual é a ação da nossa vida? Crer. Crer em Deus. Deus está interessado em sua atitude. Deus está interessado em seu coração. Por isso Ele quer ver de você hoje também gratidão, amor, acima de tudo, na presença dEle. Deus tem procurado em nossos dias pessoas como Noé. Concluindo essa palavra às nossas vidas, numa vida com propósito, nós somos chamados a fazer tudo para agradar a Deus. Isso é adoração. Isso é estilo de vida, de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus, conforme diz Romanos capítulo 12, verso 2, não se amoldando aos padrões desse mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você está fazendo hoje com sua vida? Está, de fato, agradando a Deus? Dá a sua resposta nessa semana na presença de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou para vivermos os Teus propósitos aqui na terra. E para nós vivermos, ó Pai, uma fé diante de Ti, ó Pai, com confiança no Deus que tudo pode.
aonde não há impossível. Que nós possamos aprender, Senhor, como Noé, a andar com o Senhor. E que o Senhor venha se agradar disso na nossa vida, nesta nova semana. Andando contigo, ó Pai, dentro do nosso lar, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nos nossos lazeres, em todos os propósitos e objetivos da nossa vida. Que possamos, ó Pai, adorar a Ti. Que possamos prestar culto ao Senhor. Dá-nos uma boa semana na Tua presença, ó Deus, debaixo da Tua graça. É o que te pedimos, através de Cristo Jesus, o Senhor nosso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a minha vida e sobre a tua vida, e sobre a vida de todo Filho de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até a próxima.